Então vamos usar mais um exercício aqui, ó, de porcentagem. Um produto que custava 120 sofreu um acréscimo de 12%. Então ele custava R$ 120, aumentou o preço. Aí o comerciante passou a ter dificuldade para vendê-lo. Resolveu dar um desconto de 12%. Aí ele pede, determine o valor do produto após receber o acréscimo seguido do desconto. Então, pessoal, antes da gente resolver esse exercício aqui, eu queria fazer uma observação com vocês acerca dessas pegadinhas de acréscimo seguido de desconto. É muito comum isso. Então o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui que um produto custava R$ 300 e aí estava vendendo demais, aí o cara foi e aumentou 10%, certo? 10%. Então o produto passou a custar 330. Aí é muito comum nesse tipo de exercício que ele contextualize da seguinte forma: o cara aumentou o preço para 330 e não conseguiu vender, então ele vai dar um desconto de 10%. Aí muito aluno pode errar da seguinte forma: bom, ele tinha dado um aumento de 10%, agora ele vai dar uma redução de 10%. Se ele estava em 300 e aumentou 10%, aí foi para o novo valor, e agora ele vai diminuir mais 10%, então ele vai voltar para o 300, né? Esse é um erro comum, que é um erro que você não deve cometer. Por que isso aqui está errado? Porque no primeiro caso ele pegou 10% de 300, 10% de 300 costuma dar 30, e aí por isso que obteve esse 330. Agora cuidado, porque no segundo caso, os 10% que a gente vai considerar é sobre o 330. E 10% de 330 costuma dar 33. Então, quando a gente faz menos esses 10%, o que a gente vai obter na verdade é 297, não mais os 300, tá bom? Porque o que a gente vai ter que fazer aqui, né, é o 330 menos o 33, e aí 3 para chegar no 10 vai dar 7, 4 para chegar no 13 costuma dar 9 e 1 para chegar no 3 costuma dar 2. Então é esse 297 que a gente está falando aqui. Então muito cuidado, né, com o acréscimo seguido de decréscimo ou seguido de desconto. Ou vice-versa, porque quando ele vai, ele aumenta 10%, certo? E aí ele volta, só que ele volta retirando os 10%. À primeira vista pode parecer que ele está chegando no mesmo lugar, mas não, porque na ida a referência dele era um valor e a volta a referência dele é um outro valor, que é o valor final após o acréscimo, tá bom? Então cuidado com isso. Bom, dito isso, vamos fazer a nossa questão. Então, um produto que custava R$ 120 sofreu um acréscimo de 12%. Então, o preço final é igual ao preço inicial. Vou colocar a fórmula aqui, né? 1 mais a taxa de acréscimo, que vai ser igual a 120 vezes 1 mais 0,12, que vai ser igual a 120 vezes 1,12, certo? E aqui eu não vou fazer as continhas com vocês, né? Mas o resultado vai ser 134,4. Aí ele passou a ter dificuldade para vender nesse valor e deu um desconto de 12%. E aí ele pede, né, determina o valor do produto após receber o acréscimo, então ele quer valer o produto final. Aí o produto final, no caso do desconto, é o preço inicial 1 menos a taxa de desconto, certo? Só que o preço inicial agora é esse cara aqui, né, que é o nosso novo preço. Então é 134,4 vezes 1 menos a taxa de desconto de 12%. Esse cara aqui vai dar 0,88, né? É 1 menos 0,12. Novamente, pessoal, não vou fazer as contas aqui porque a gente quer mostrar mais o conceito. O resultado seria 118,272, depois dele dar o desconto, tá certo? Então veja que depois dele dar o desconto, a gente chegou em R$ 118 e a gente chegou abaixo dos 120, né? Porque o desconto que ele deu foi acima do valor inicial. Assim como a gente tinha chegado de 300 e partiu para 297, a gente não voltou para o mesmo lugar, ele partiu agora, né, de 120 e chegou no 118, também não chegou no mesmo lugar, então cuidado com isso. Olá pessoal, então dando continuidade aqui ao nosso assunto de porcentagem, no nosso curso de porcentagem para concursos públicos, o meu Instagram é @oprofdouglas, me siga lá. Deixa eu fazer uma questão da VUNESP 2023, São José do Rio Preto, São Paulo. Essa questão eu trouxe para vocês para que vocês entendam que porcentagem e frações elas estão relacionadas, então é importante que você tenha a sua fração em dia, né? Soma de frações. Lembra que quando a gente apresentou a porcentagem, inclusive, 3%, a gente falou para vocês que era 3 por 100, e o tempo todo a gente está trabalhando com frações para que você fique familiarizado, né? Essa é uma questão um pouquinho difícil para quem não tem familiaridade com matemática, mas eu acho que você vai conseguir entender todo o raciocínio, ó. Vamos começar então a leitura. A Cláudia, ela pegou um pote de maionese cheio no armário. Utilizou o correspondente a 1/4. Ela usou 1/4 desse pote e colocou ele na geladeira, né?
Aí depois de um tempo, o Pedro, ele pegou esse resto, né? Pegou esse pote e utilizou 1/3 da quantidade que restava. Em seguida, a Catarina pegou o que sobrou, o resto do resto, sobrado nesse pote. Ela utilizou 20% desse resto do resto, né? No final, a quantidade de maionese restante no pote, restante correspondente em relação à quantidade total do pote, equivale a quantos por cento? Então, basicamente é o seguinte, ó, a gente tinha um pote, alguém foi lá e comeu um tanto. Aí sobrou só esse tanto aqui. Aí a outra pessoa foi lá e comeu mais um tanto. Aí tinha sobrado essa metade. Aí a Catarina foi lá e arrematou esses 20%. Aí sobrou esse tanto aqui, ó. Isso aqui é o que sobrou, certo? Sobrou um pouquinho. Só que tinha um tantão, tava cheio. Quer saber quanto que esse pouquinho representa em relação ao total, certo? Então, galera, o que acontece? Para a gente resolver essa questão, a gente poderia chamar a quantidade que tem no pote, que a gente não sabe, de x, né? Mas se eu colocar x aqui, vai ser muito difícil de você entender a álgebra por trás, né? Exceção de quem é da engenharia de exatas que vai levar isso com uma certa facilidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, ao invés de chamar de x, eu vou falar que tinha 100 ml. 100 ml tinha no início, tá certo? Então tinha 100 ml no pote total. Como ele não falou quanto tinha, eu vou chutar que tinha 100 ml. Eu poderia chutar qualquer valor, ao invés de colocar aqui, eu poderia colocar inclusive o x, mas como eu disse para vocês, a matemática vai ficar um pouco dura com você, caso você não tenha tanta familiaridade. Então tinha x, desculpa, tinha 100 ml no pote total. Aí veio a Cláudia. A Cláudia, ela comeu um quarto de 100 ml, que costuma dar 25 ml, certo? 25 ml. Então, sobrou, vou colocar S de sobrou, vou escrever sobrou quanto? 75 ml, certo? 75 ml. Aí veio o Pedro. O Pedro malandramente, ele comeu 1/3, aqui ó, 1/3 da quantidade. Ele comeu 1/3 de quanto? Do que tinha sobrado, 75 ml. 1/3, 75 dividido por 3, costuma dar quanto? Costuma dar 25 ml. Então, o Pedro, no final do dia, comeu a mesma coisa que a Cláudia. Só que aqui, quanto que sobrou? A gente tinha 75 ml, como ele comeu 25, sobrou 50 ml, não está certo? Aí veio quem? A Catarina e arrematou. Ela arrematou quanto? 20% do que tinha sobrado, de 50, portanto, certo? Então aí a gente faz a conta aqui, ó, corta esse zero com esse daqui, corta esse daqui com este outro, e aí fica 2 vezes 5 costuma dar 10. Então a Catarina ela consumiu 10 ml. Quanto que sobrou, pessoal? 50 menos 10 costuma dar 40 ml. Aí o enunciado pergunta pra gente, ó, a quantidade de maionese que restou corresponde em relação à quantidade total, aí basta eu dividir. Basta eu dividir, certo? Eu pego o quanto que sobrou, 40 ml, e divido por quanto eu tinha no inicial, para saber em termos percentuais quanto que representa. Então, 40 dividido por 100 é o próprio 40%, porque a gente viu isso na nossa definição de porcentagem, né? Lembra aqui, né? 3 por 100 é 3%, sei lá, 2 por 100 é igual a 2%. Então, aqui a gente tem 40 por 100, é o próprio 40%, portanto, a alternativa A. Se você quisesse usar aqui uma incógnita, você se esforçaria muito do ponto de vista matemático e eu acho que não valeria a pena. Então, eu peguei o 100, que é um número fácil de trabalhar, você poderia pegar o 10, você poderia pegar o 1. 1 eu acho que não seria tão bonito porque ficaria com o número quebrado, né? Mas enfim, é dessa forma que a gente pode resolver esse tipo de questão, tá certo? Eu queria aproveitar essa questão aqui com vocês, pessoal, para ensinar o seguinte, né? Talvez não tenha ficado tão claro. Quando eu falo assim, ó, quanto 12 representa em percentual, em termos percentuais, de 50. Então, assim, 12 equivale a quantos por cento de 50? Basicamente, você vai ter que fazer essa conta, 12 dividido por 50. E aí você multiplica embaixo por 2 para transformar o denominador em 100, e em cima por 2 vai dar 24, que é igual a 24%. Mas o que eu queria falar para vocês especificamente é quando a gente quer saber quanto um valor representa em relação ao outro, basta dividir o primeiro pelo segundo. Vou dar mais um exemplo, caso não tenha ficado claro. Então, quanto, sei lá,
32 representa de, sei lá, 80. Quantos por cento, em termos percentuais, né? Aí basta você vir aqui dividir 32 por 80. Você vai saber quanto que dá esse resultado. Eu não vou fazer as contas, tá? Vai dar um valor 0, alguma coisa e aí você consegue manipular para transformar em porcentagem. Mas basicamente a dica aqui é a seguinte: se eu quero saber quanto 13 representa em termos percentuais de 50, eu pego 13 dividido por 50. Se eu quero saber quanto 27 representa em termos percentuais de 200, eu pego 27 dividido por 200. Se eu tenho 22, quero saber quantos por cento 22 representa de 40. Eu pego 22 dividido por 40, tá certo? E eu obtenho o valor. Vamos fazer mais um aqui, vai pessoal. Quanto que 20 representa de, sei lá, representa de 60, não, de 60 não, de 80, em termos percentuais. Então você pega o 20 e divide por 80. Quanto que dá essa conta? 20, que é o 20, dividido por 80. 20 dá para dividir por 80? Não, então eu coloco um zero aqui, 0, aqui. Aí eu faço aqui, eu posso cancelar esse zero, na verdade, né? Então eu pego 20 dividido por 8, o mais próximo é 2, 2 vezes 8 é 16, para chegar no 20 sobra 4, eu já coloquei a vírgula, não preciso colocar mais, coloco então 0. 40 dividido por 8 dá 25. Então esse resultado é 0,25, que é igual a 25%. Então significa que 20 representa 25% de 80, tá? Lembrar, né, pessoal? 25 é a mesma coisa que tem 1 aqui embaixo. Aí eu multiplico embaixo por 100, multiplico em cima por 100. Aí eu obtenho 25 em cima, dividido por 100, que é a mesma coisa que 25% pela nossa própria definição de porcentagem, tá bom?